Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Everton, da disciplina de Geografia, e vim aqui hoje para que nós possamos iniciar esse novo método de ensino e aprendizagem proposto pelo colégio, que são as videoaulas. Bom, eu espero que seja uma experiência muito proveitosa, que conseguimos tirar bons frutos desse novo método, pois essa distância está sendo prejudicial para todos nós. Temos que enfrentar essa pandemia da melhor forma para que logo logo possamos estar juntos novamente. Então vamos lá? Nossa aula de hoje nós trataremos sobre a doutrina Monroe. Foi uma doutrina criada nos Estados Unidos da América com o intuito de fazer com que os Estados Unidos fosse uma grande potência e de fato teve esse papel. A doutrina Monroe foi o primeiro passo para que os Estados Unidos se tornasse o guardião do mundo, assim como era reconhecido alguns anos atrás. Hoje está perdendo um pouco esse papel, até por questões estratégicas e políticas. Ele mesmo está saindo um pouco de cena, mas esse é assunto um pouco mais à frente. Hoje vamos falar da doutrina Monroe. Então, o fato apenas do plano Marshall, que nós já estudamos em sala, que foi aquele plano que os Estados Unidos ele financiou economicamente os países da Europa Ocidental pós Segunda Guerra. Assim, quando terminou todos os destroços, os Estados Unidos foi lá e financeiramente eles apoiaram a Europa Ocidental, tanto para ter respaldo internacional como para evitar um avanço socialista. Então, os Estados Unidos ele não cresceu, não virou hiperpotência somente por esse plano. Historicamente, os Estados Unidos eles se desenvolveram em áreas que proporcionaram e legitimaram esse crescimento, como os campos econômicos, políticos, tecnológicos e afins. Podemos ter como exemplo, em questão de historicidade, que os Estados Unidos eles foram colonizados pela Nova Inglaterra, foram por puritanos, que eram protestantes radicais, e esses puritanos eles vieram no intuito de proporcionar a colonização de povoamento, diferente da nossa colonização aqui no Brasil, que foi uma colonização de exploração. E qual a diferença entre esses dois tipos de colonização? Com certeza vocês devem saber, mas não custa nada relembrar. A colonização de povoamento ela tem como intuito a colonização, no seu próprio nome, de ocupar aquele local, porém para viver daquele local e não explorar dos seus recursos naturais, explorar o território e enviar toda essa exploração, fruto dessas explorações, para territórios estrangeiros, que é justamente o que faziam as colonizações exploratórias, no caso Brasil. O nosso pau-brasil foi quase que todo retirado e enviado para o estrangeiro. As nossas minas de pedras preciosas, a mesma coisa. Safras inteiras de café, de algodão, todos também para territórios estrangeiros. Então esse é um exemplo prático da colonização exploratória. Nos Estados Unidos nós não tivemos isso. Então isso já facilitou um pouco, historicamente falando, esse desenvolvimento diferente do que o restante dos países da América Latina. Uma coisa interessante também é a independência dos Estados Unidos. No seu período de independência, os Estados Unidos eles não travaram grandes batalhas. Foi uma independência meio que diplomática, onde em pequenas insurreições não violentas, ou não tão violentas quanto outras independências na América Latina e em outros países, eles foram pelo caminho da diplomacia, o que fez com que os Estados Unidos também ganhasse esse título de país diplomático.
Nós temos aqui um exemplo das 13 colônias, assim como o Brasil, os Estados Unidos também começou a ser ocupado pela sua costa, ou seja, o seu litoral, e é justamente nesse litoral onde foram formadas as 13 colônias, e que por muitos anos os Estados Unidos se concentrou economicamente, socialmente, nessa costa leste do seu território, mesmo após a sua independência. Então, o que foi a doutrina Monroe? Ela ficou bastante conhecida justamente pelo que eu tinha falado um pouco lá atrás, pela questão de os Estados Unidos tentarem impedir, a partir do Plano Marshall, esse avanço do socialismo pela União Soviética, lá do lado russo. Então eles patrocinaram e financiaram esses países europeus com o intuito de frear esse avanço. Mas essa doutrina, ela não tinha só esse objetivo. Na verdade, ele não era nem o principal objetivo. O principal objetivo da doutrina Monroe era fazer com que os Estados Unidos eles se isolassem do restante do mundo. Era uma doutrina isolacionista. E qual o intuito dessa doutrina? Era fazer com que depois da independência outros países não quisessem ocupar aquelas colônias. Ou seja, os Estados Unidos eles tiraram a Nova Inglaterra de cena e eles não queriam que outro país, assim como Holanda ou França, quisessem invadir as suas colônias. Então eles se fecham, se isolam e aderem a um tema que eu também trago aqui, a América para os americanos. E é meio que contraditório, né? Ele prega esse lema de isolacionismo, a América é nossa, e que historicamente reflete esse isolacionismo tanto em períodos anteriores, em períodos passados, quanto no período atual. Nós temos a xenofobia, que é bastante forte nos Estados Unidos, que é o caso, a xenofobia em seu sentido etimológico significa o medo do que vem de fora. Nós temos isso nos Estados Unidos bastante claro, principalmente com países do Oriente Médio. Estudamos também isso em sala, a guerra ao terror que os Estados Unidos promoveu. Então, todo esse isolacionismo com esse período da doutrina Monroe, com o início da doutrina Monroe, ele foi se perdendo com a aderência do Plano Marshall, que faz parte da doutrina Monroe, mas que foi uma contradição dessa doutrina. Por quê? Já que nós não queríamos lidar com países lá fora, por que agora nós vamos financiar esses países? Se a América para os americanos nós estávamos isolados, por que agora nós vamos nos abrir, principalmente economicamente? E aí vem novamente o que eu já tinha dito e volto a ressaltar: frear a ação socialista. O capitalismo entra em cena, então os Estados Unidos bancam economicamente vários países da Europa para que esses países fechem um acordo, um pacto mesmo com a América do Norte, independente e agora muito forte no sentido econômico e no sentido político e tecnológico. Além dessa doutrina Monroe, entra também o Destino Manifesto. E o que é o Destino Manifesto? Não sei se vocês lembram, mas há na Bíblia, em uma de suas partes, a saga de Abraão. Abraão e seu povo em busca da Terra Prometida. O Destino Manifesto vai ser quase que a mesma coisa. Aqueles puritanos que eu falei lá no início, que vieram colonizar a América do Norte com o intuito de povoá-la, eles pegam esse Destino Manifesto e utilizam como uma justificativa para dizimar a maioria da população indígena e nativa daquele local. Por quê? Porque eles utilizam a ideia de que estavam à procura da Terra Prometida. Então, essa ideia religiosa, de orientação religiosa, se une com a doutrina Monroe, a doutrina política e econômica Monroe, está agora atrelada com o Destino Manifesto, de que todos os puritanos dessas 13 colônias estavam ali em busca da Terra Prometida. Então eles vão avançando para o interior do território, saem da costa leste e utilizando como justificativa essa orientação religiosa
para dizimar nativos e ocupar o território. Então, é muito considerável e conveniente a união desses dois movimentos. Aqui o Plano Marshall, nós já falamos bastante sobre ele. Foi esse plano, esse financiamento dos Estados Unidos para os países europeus, onde eles buscavam fazer com que esses países se reerguessem economicamente, eles saíssem de suas crises econômicas, freassem o avanço soviético também. E aqui nós temos um mapa dos países europeus que foram ajudados economicamente pelos Estados Unidos. Nós temos como país principal o Reino Unido, a Inglaterra, a França, a Áustria e a Itália. Foram países que foram ajudados em maior proporção pelos Estados Unidos. E sobre a doutrina Monroe, é só isso. Muito obrigado. Tchau, tchau. Qualquer dúvida, estou disponível a todos vocês no privado.